Olá, crianças! Hoje nós teremos aula de ciências e nós vamos falar da relação das plantas com o ambiente. Essa aula é referente ao dia 10/7/2020. Hoje nós vamos falar especificamente do ambiente onde as plantas vivem. Então, onde nós encontramos as plantas? Nós encontramos as plantas no solo, na água e em outras plantas. Vamos começar falando das plantas que vivem na água. As plantas que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas. As plantas aquáticas são plantas que possuem raízes que flutuam na água, ou seja, as raízes dessas plantas não estão fixadas no solo, mas apenas flutuam na água. Vamos ver alguns exemplos desse tipo de planta. Nós temos o aguapé e a vitória régia. E também temos o alface d'água e a lentilha d'água. Esses são exemplos de plantas aquáticas. Agora, vamos falar das plantas que nós encontramos no solo. As plantas que são encontradas no solo são chamadas de plantas terrestres. As plantas terrestres são plantas que possuem raízes que se fixam na terra. A partir da fixação das raízes na terra, essas plantas vão poder conseguir alguns nutrientes para a sua sobrevivência. Como exemplo de plantas terrestres, nós temos o coqueiro, o ipê, o girassol e o cajueiro. Então, essas plantas são plantas terrestres. Agora vamos falar das plantas aéreas ou epífitas. Essas plantas são plantas que possuem raízes que se fixam em outras plantas. Então, elas são plantas que conseguem o seu próprio alimento, mas que para se sustentar, elas precisam estar envolvidas em outras plantas, tá? Vamos ver alguns exemplos. Nós temos a samambaia, que está fixada aqui nessa árvore. Aqui é a samambaia. E temos a bromélia, que é essa planta aqui, que está aqui fixada nesse galho de árvore. Temos também a orquídea, aqui é a orquídea, e ela está fixada no caule de outra árvore. E temos a cabeça de medusa, que também está fixada em outra árvore. Nós temos também as plantas parasitas. As plantas parasitas, elas são plantas que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Por isso, elas se fixam em outras árvores para retirar nutrientes das árvores em que elas estão fixadas. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos a erva de passarinho e o cipó-chumbo. Então, essa aqui é a erva de passarinho. Ela se fixa no caule ou no galho de uma árvore para sugar os nutrientes dessa árvore para que ela possa sobreviver, assim como o cipó-chumbo. Por último, nós temos as plantas carnívoras ou insetívoras, que são plantas que elas capturam insetos e pequenos animais para que elas possam se alimentar. Temos como exemplo desse tipo de planta a dionéia. Ela está até aqui, se você observar, com uma mosca. Capturou a mosca e ela vai se alimentar dela. E temos a drósera, outro tipo de planta carnívora. E temos a sarraneia e a nepentes. Então, esses são exemplos de plantas carnívoras. São plantas que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes que elas precisam e por isso elas acabam se alimentando de insetos e pequenos animais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado e até a próxima.